Gravação iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 17 de março de 2023. Todos os juízes confirmaram presença no EPAT e a gente avança agora para a pauta. Temos a presença da doutora Ana Carolina para a realização de sustentação oral no processo relativo ao AIN 411-1078, cujo autuado é Avibras Indústria Aeroespacial S.A., um recurso misto de relatoria do Dr. Faisal. Doutora Ana Carolina, eu vou passar a palavra para o Dr. Faisal, que faz a leitura da acusação ou das acusações, e na sequência a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral, ok? Dr. Faisal, com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Samuel. Vamos lá. São duas acusações. A primeira diz respeito a crédito indevido de ICMS no montante de R$ 2.400 no mês de outubro de 2015, conforme demonstrativo 1. O contribuinte creditou-se do imposto destacado a maior nos documentos fiscais emitidos pelos fornecedores indicados no supracitado demonstrativo. Os emitentes dos documentos deixaram de cumprir o disposto no artigo 1º da Resolução do Senado número 22 de 89. E a segunda infração é crédito também crédito indevido de ICMS no montante de R$ 1.989.613,46 nos períodos de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, conforme demonstrativo em anexo. Na entrada dos produtos cujo imposto havia sido erroneamente destacado a alíquota de 25% nas notas fiscais eletrônicas emitidas por seus fornecedores, conforme detalhadamente informado no relatório circunstanciado em anexo. Essas são as duas acusações, doutor Samuel. Só esclareço para os demais colegas que já aconteceram algumas diligências nesse caso, né? E aí eu devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado, doutor Faisal. Com a palavra, a doutora Ana Carolina. Bom, novamente, vocês me ouvem bem? Sim. Obrigada. Novamente, quero desejar um bom dia, senhor presidente, demais julgadores. Como bem relatado pelo Dr. Faisal, esse auto de infração originalmente ele continha 2 itens, né? O item 1 foi objeto de pagamento pela empresa, ainda no prazo da defesa, de forma que o presente julgamento ele é limitado ao item 2, né? E o item 2 ele traz ali uma acusação de creditamento indevido do ICMS, em razão de as notas fiscais de fornecimento de mercadoria que foram emitidas em face do contribuinte terem sido destacadas ali com ICMS, a alíquota maior do que o fisco entendeu que seria devida. A alíquota que foi destacada foi de 25% e o fisco entendeu que as operações fariam jus ali à aplicação da alíquota de 18%. Inclusive, eu vou trazer aqui um ponto para ficar na cabeça dos senhores, no relatório fiscal, o fisco ressaltou que, ao analisar as operações que geraram crédito nesses períodos, ele deixou de autuar as operações cujas mercadorias tinham sido classificadas ali no capítulo 93 da NCM, que diz respeito a armas e munições, suas peças e acessórios, e para isso o artigo 55 do regulamento, ele estabelece uma alíquota de 25%, por isso o fisco não deixou, não autuou. Bom, basicamente a defesa da empresa, ela está pautada aqui em 2 blocos diferentes, tá? O primeiro bloco são operações que, de fato, ou o crédito não foi registrado, ou o crédito foi registrado com base na alíquota correta, né? São 5 tipos de justificativas aí. Operações não reconhecidas e não registradas pela empresa, operações cujo crédito foi objeto de estorno, operações cujo crédito não foi registrado, operações cujo crédito foi registrado, alíquota 18%,
em operações ali que tinham sido autuadas em duplicidade, eram notas fiscais de entrada para anular saídas que não foram concretizadas, enfim. Mas, de toda forma, a parcela mais relevante da exigência, e é o segundo bloco da defesa da empresa, a sua improcedência foi demonstrada porque as mercadorias que foram adquiridas em relação a essas notas fiscais, elas efetivamente fazem jus à aplicação da alíquota de 25%. Porque essas mercadorias são enquadradas ali no capítulo 93 da NCM. O que aconteceu foi que os fornecedores emitiram as notas fiscais indicando uma classificação fiscal equivocada, mas com um destaque correto. O contribuinte ele identificou esse equívoco e ele registrou essas notas fiscais com base na NCM correta. E para comprovar que as mercadorias de fato fazem jus a essa classificação e, portanto, esse tratamento tributário, o contribuinte trouxe em sua defesa 2 documentos. O primeiro foi um parecer técnico que atestou que a empresa subcontrata a fabricação de partes e peças dos mísseis e foguetes que ela produz. Então, ela envia para os seus fornecedores o projeto desses equipamentos, e justamente em razão desses equipamentos serem produzidos de forma customizada para o contribuinte, eles não servem para outro uso, eles são específicos para integrar ali os foguetes e mísseis que a empresa produz. Outro documento que a empresa acostou foram esses próprios desenhos, né, com os projetos desses equipamentos, com as indicações claras de que esses produtos são partes de acessórios de mísseis e foguetes, e que, portanto, eles estão classificados ali na posição 93 do NCM, sujeitos à alíquota de 25%. Pois bem, em primeira instância, houve uma redução do crédito tributário, inclusive por parte do próprio agente fiscal. Essa redução diz respeito ao primeiro bloco da defesa que a empresa trouxe, que são aquelas operações diversas, enfim, não reconhecidas, registradas de forma correta. A esse respeito, a representação fazendária nos seus recursos, nas suas razões de recurso de ofício, ela mesma pediu improvimento do recurso de ofício, ou seja, ela concordou com o cancelamento. Já em relação ao segundo bloco da defesa do contribuinte, que é justamente a parcela mais relevante da exigência fiscal, a decisão de primeira instância manteve a exigência fiscal. Justamente esse é o objeto do recurso ordinário que foi interposto pelo contribuinte. O problema é que o julgador tributário, ao manter o crédito tributário, ele sequer analisou os documentos que o contribuinte trouxe. Ele não adentrou as especificações contidas tanto no parecer técnico quanto nos desenhos dos projetos dos equipamentos. E ele fez isso porque ele entendeu que o fato de esses documentos terem sido produzidos por engenheiro da própria empresa afastaria a necessidade de sua análise. Então, a sua análise ela se pautou única e exclusivamente nas informações contidas nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores do contribuinte. Ele traz também um outro fundamento dizendo que a interpretação do contribuinte em relação ao artigo 55 do regulamento seria uma interpretação extensiva. Basicamente, são esses os fundamentos da decisão de primeira instância. O principal motivo da reforma da presente decisão é o seguinte: a empresa efetivamente comprovou as suas alegações, né? O que não foi sequer analisado pela decisão. A decisão está equivocada nesse ponto porque ela se pauta numa vedação que não existe na legislação, que é a vedação de um documento ou de um laudo técnico ser produzido por um profissional especializado que seja vinculado à pessoa jurídica. Aqui tem um ponto sensível que a decisão também não considerou, que é o seguinte: a empresa ela fabrica equipamentos bélicos. O processo de desenvolvimento, aquisição, produção desse equipamento é extremamente controlado e muitas vezes sigiloso, não é simples, né, para a empresa abrir o seu processo produtivo para um terceiro, ainda que seja para fins de produção de laudo. Inclusive, se esse processo ele for para o judiciário, certamente a empresa vai ter que pedir que o processo tramite sob sigilo, certo? Então, esse ponto não foi considerado pela decisão. A bem da verdade, o que se entende da decisão, ainda que de forma implícita, é que ela parte da má-fé da empresa ao apresentar um documento que ela considera inservível para o presente processo, né? Essa conclusão é absurda, essa interpretação é absurda, ainda que implícita.
o STJ já em fase de repetitivo, ele deixa claro ali que a presunção de boa-fé no direito, como todo mundo sabe, ela é um princípio geral, né? A boa-fé se presume, a má-fé se prova. Inclusive, quando a jurisprudência ela quer partir da presunção da má-fé, ela faz de forma expressa. Eu trago aqui de forma analógica, para fins argumentativos, os casos de fornecedor inidôneo, né, e crédito indevido de ICMS. Ali, nesses casos, a jurisprudência parte, né, da presunção de má-fé, tanto é que o contribuinte tem que desconstituir essa presunção através da comprovação documental da efetividade das operações. Mas não é o caso. Não tem nada a ver com esse tipo de racional aqui no presente caso. Nesses casos, eu trago aqui o exemplo da Lei Complementar número 939 de 2003, ela vai falar ali sobre a prevalência da presunção da boa-fé em relação aos documentos acostados pelo contribuinte. Tudo bem que ela trata de documentos fiscais e contábeis, mas o racional dela é muito importante e deve nortear o presente caso, justamente porque os documentos apresentados pelo contribuinte, ainda que produzidos pelo seu próprio funcionário, eles devem ser analisados sob a ótica, né, da boa-fé. Além da presunção da boa-fé, aqui no presente caso, não pode ser descartado o princípio da verdade material que rege o processo administrativo e que impõe a análise das provas, especificamente nesse caso. Assim, senhores, se por um lado o contribuinte de boa-fé trouxe elementos documentais comprovando as suas alegações, por outro, o fisco não trouxe nenhum comprovante documental. Ele simplesmente se pauta nas informações indicadas nas notas fiscais pelos fornecedores do contribuinte, e a representação fiscal, por sua vez, quando ela vai se manifestar, em todas as oportunidades que ela foi se manifestar nesses autos sobre as alegações do contribuinte, ou enfim, quando ela foi trazer elementos de suas alegações, ela não sequer entra também, assim como fez a decisão, na análise documental ou enfrenta as conclusões dos documentos que o contribuinte trouxe. É latente, assim, a diferença da comprovação documental, dos documentos, né, da linha argumentativa que as duas partes trazem. Um último ponto que eu queria trazer aqui, e que eu mencionei lá quando eu falei dos dois fundamentos da decisão recorrida, é justamente a questão da interpretação extensiva que a decisão recorrida entendeu que o contribuinte queria trazer. Na verdade, não tem interpretação extensiva nenhuma do dispositivo do regulamento, que fala sobre a alíquota de 25%. O dispositivo do regulamento ele é claro e expresso ao falar que essa alíquota também se aplica a partes e peças, né, dos equipamentos bélicos. Então, é até mesmo uma interpretação literal. Portanto, essas razões todas demonstram a necessidade de provimento do recurso originário, com cancelamento também relacionado à exigência fiscal das mercadorias classificadas no item 93 do NCM, e, por outro lado, com expressa concordância da representação fiscal, o contribuinte pleiteia ali que o recurso de ofício seja improvido com a manutenção da parte que foi cancelada em primeira instância. Acho que são essas as razões. Estou à disposição, caso os senhores tenham dúvida. Obrigado, doutora Ana Carolina. Parabenizo pela sustentação oral. Algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida a ser esclarecida? Doutor Faisal. Obrigado, doutor Samuel. Doutora Ana Carolina, parabéns pela sustentação oral. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu fui tomando nota aqui de alguns pontos enquanto a doutora ia fazendo a sustentação oral. Eu já antecipo que eu não trouxe o voto, tá, doutora Ana Carolina? Não consegui terminar o voto. Se eu não me engano, tem um parecer do doutor Tiago nesse processo, inclusive. Depois eu até vou pedir para o doutor Tiago, se puder, se manifestar sobre algumas dúvidas. Mas só para esclarecer e ver se eu entendi bem alguns pontos, doutora Ana Carolina. Quer dizer, a primeira parte está paga, ok. O segundo item está dividido aí em dois blocos. O primeiro bloco também foi cancelado e não há o que se discutir aqui, até porque da própria representação uma compreensão na mesma linha. E esse segundo bloco, há uma discussão entre a alíquota. Para mim não ficou claro nesse segundo bloco, os fornecedores emitiram notas com 25%. Só que há uma discussão se seria o caso de se destacar 25% ou não, mas houve o destaque de 25% nas notas, correto?
Perfeito, doutor Faisal. Todas as notas fiscais foram emitidas com alíquota de 25%. Teve um problema ali na indicação da classificação fiscal só. Isso que gerou autuação por parte do fisco. Quando ele olhou para a classificação fiscal, ele viu que a classificação fiscal não corresponderia à alíquota que gerou o crédito indevido. Por outro lado, a empresa, ao analisar as mercadorias, registrou com a classificação correta e escriturou o crédito correto. Entende? Essa reclassificação do NCM foi feita por vocês, no caso. Vocês é que identificaram esse erro, ou não? Perfeito, foi a empresa. A empresa identificou o erro, pediu para o contribuinte corrigir. Ela já registrou, incluindo a informação correta da NCM. E aí o fisco entende que, nesse caso, esses NCMs que foram corrigidos, o destaque deveria ter sido de 18% e não 25%. O fisco nem analisa a segunda NCM, né? A NCM correta, que é o capítulo 93. Ele já toma por premissa a classificação fiscal das notas fiscais e, a partir de então, ele chega na conclusão de que a alíquota seria de 18%. Tá. E como é que ficou a questão do destaque? Porque as notas foram inicialmente emitidas com 25%. Depois que houve esse questionamento dos NCMs, houve alguma alteração nessas notas? Não. Perdão, doutor Faisal, só um minuto. Não, tudo bem. Desculpa, tive um problema técnico aqui, não consegui te ouvir. O senhor Não, pode repetir? era só para entender o seguinte: as notas foram originalmente emitidas com 25%, correto? Certo, correto. Depois houve aí uma reclassificação de alguns itens, né, por conta do NCM equivocado. E aí, então, entendeu o fisco que, a partir daí, o NCM indicado, o destaque deveria ter sido de 18% e não de 25%. Exatamente. Mas houve algum cancelamento das notas anteriores, emissão de novas notas, alguma forma de alterar o destaque inicial ou não? Como é que ficou essa questão? Não houve. Foram as notas fiscais emitidas originalmente, permaneceram como foram emitidas. Tá, então o fornecedor emitiu com 25%, aí depois o próprio contribuinte identificou alguns NCMs equivocados, mas o destaque continuou sendo de 25% e não houve nenhum tipo de retificação, substituição de nota, nada nesse Perfeito. sentido. Não. As notas originais permaneceram. Tá bom. E só também mais uma dúvida, porque eu recebi esse caso aqui, confesso que eu não tive tempo de analisar ele totalmente, por isso que eu estou ouvindo a sustentação oral. Essas operações do fornecedor para a autuada goza de algum tipo de benefício fiscal, diferimento, redução de base, alguma coisa nesse sentido? Não. Não, nenhum tipo de benefício fiscal. Tá, então houve destaque lá pelo fornecedor e, em tese, ele recolheu 25%. Perfeito. Inclusive, doutor Faisal, só para complementar, um ponto da defesa que eu não quis iluminar muito na minha sustentação oral é que a ofensa ao princípio da não cumulatividade, que o imposto foi efetivamente destacado e recolhido, e isso, independente das discussões da NCM, já geraria direito a crédito. E só uma última dúvida para terminar e devolvo a palavra ao doutor Samuel, ao doutor Tiago, se o doutor Tiago puder também contribuir. O fornecedor foi autuado? Eu não tenho essa informação, doutor Faisal. Porque parece que, se há algum erro aqui, o erro é do fornecedor, pelo menos. Exatamente. Ok. Ok. Então, tá bem. Acho que eram essas minhas dúvidas, doutora Ana Carolina. Agradeço. Devolvo a palavra ao doutor Samuel e, de novo, se o doutor Tiago puder contribuir, eu agradeço também. Vai me ajudar bastante. Entendi. Obrigado, doutor Faisal. Uma das minhas perguntas também era a questão de se os fornecedores tinham sido autuados, né, por destaque a maior. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação a seguinte ponto. As notas fiscais foram emitidas com a descrição do produto correto, mas a NCM adotada é que foi equivocada, ou não? Tanto a descrição quanto a NCM estavam equivocadas. Doutor Samuel, eu posso até confirmar essa informação, mas, salvo engano, as descrições estavam corretas. Tá. Havia alguma discussão no setor relacionada aos fornecedores acerca da correta classificação fiscal? Havia no segmento assim dúvidas sobre a aplicação da NCM?
ou foi... porque fica parecendo, se fosse um fornecedor, teria sido equívoco no preenchimento da nota. Mas sendo vários fornecedores, dá a impressão que é dúvida quanto ao enquadramento da classificação. Você saberia dizer se havia no segmento dos fornecedores essa dúvida sobre a aplicação da NCM, depois foi esclarecida, entraram com algum processo de solução de consulta na Receita Federal? Saberia sim, doutor Samuel, e não havia, foi um lapso mesmo por parte dos fornecedores. Dos fornecedores. E são vários fornecedores? Eu estou confirmando aqui quantos fornecedores são. Mas eu acredito que não. Doutora Ana, essas mercadorias foram importadas? Não, São foram nacionais? adquiridas de fornecedores paulistas. Fornecedores paulistas. Não, mas os fornecedores não são intermediários, são fabricantes, é isso? Eles são fabricantes. O que acontece é que o contribuinte, ele subcontrata parte da sua produção. Então, ele produz ali um míssil ou um foguete, que são as duas mercadorias em questão. Algumas partes que vão integrar esses dois equipamentos, ele mesmo não produz. Ele pede para um terceiro produzir. E é justamente nesse ponto que recai a acusação fiscal. São equipamentos, como posso dizer, bélicos, utilizados para a indústria bélica de guerra, é isso? Perfeito, isso. A Vibraz, ela, o know-how, o campo de atuação dela é exclusivamente bélico. Perfeito, obrigado. Algum esclarecimento adicional? Podemos encerrar. Doutor Tiago? Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana Carolina. Parabéns pela sustentação. Doutor Faisal, no caso do meu parecer, foi a respeito do recurso de ofício, né? Com que a representação concordou por erros, não entrava muito nessa matéria de fato do NCM, era mais a questão que a doutora comentou. Algumas tinha sido colocada ali cota certa, a outra tinha sido feito estorno, e dentre alguns outros casos, né? Então, foi uma coisa mais daquelas nossas obrigações do ICMS, sem entrar muito nessas questões do NCM. Tá bom. E quanto ao NCM, apenas um resumo rápido, justamente que a representação, que a fiscalização observou que as mercadorias não estavam classificadas no NCM da posição 93, né? Então, olhando aqui, no demonstrativo, é posição 85, 73, 76. Então, a princípio, e como isso foi emitido pelos próprios fornecedores, né, a fiscalização olhou NCM, não tem a norma de aplicação de 25%, e lavrou o auto de infração. Então, em suma, esse foi o trabalho que a fiscalização desenvolveu, tá bom? Perfeito, obrigado, doutor Tiago. Doutora Ana Carolina, tem outros autos de infração sobre essa mesma matéria contra a empresa? Não, esse auto de infração é único. Tá, perfeito. Então, doutor Samuel, apenas esclarecendo, eu dei uma olhada aqui no demonstrativo. Por cima, é um demonstrativo longo, tá? 46 páginas, mas a gente vê que são poucos fornecedores, uma dezena de fornecedores. Pelos CNPJs dá para mais ou menos chegar a essa conclusão, talvez um pouco menos, um pouco mais, é porque veio essa dúvida, então eu estou só falando o que eu observei. Doutor Tiago, desculpa, só para complementar esse ponto, eu estava conferindo aqui, o contribuinte, ele juntou as folhas 54, 56 seguintes, um demonstrativo específico das notas fiscais que estão inseridas nesse contexto. Esse demonstrativo, infelizmente, ele não traz ali as informações do CNPJ, mas eu estava jogando aqui no portal da nota fiscal algumas notas fiscais para ver, né, justamente o emitente. Aparentemente, é um emitente só. É que na acusação fala fornecedores. Sim, eu fiz de forma pontual aqui, mas acredito que sejam poucos fornecedores. As 4, 5 notas fiscais que eu olhei são do mesmo fornecedor. Perfeito. Doutora Daniela, olhando aqui pelo demonstrativo, doutor, como é um período longo, tá certo que algumas operações foram excluídas, né?
mas como é um período longo, a gente vê que tem um bloco de um fornecedor, depois mais para frente um bloco do outro fornecedor, entendeu? Aqui no demonstrativo, as folhas 18, tá? 18 em diante. Então, a gente vê que tem um bloco de um fornecedor, um bloco de outro, daí depois repete. Então, acho que eu imagino que são alguns. Teria que, na verdade, ter uma tabela dinâmica, né? Seria o mais correto da gente conseguir ver isso aqui, tá? O número de fornecedores. Tá bom, doutor, é isso. Obrigado. Obrigado, Doutora, Léo. na minha análise, desculpa, só para eu fazer a minha. Doutora, o laudo que a doutora apresentou foi apresentado junto com a defesa? Foi apresentado junto com a impugnação. Tá. E ele abarca todas as mercadorias objeto da autuação? Abarca. É porque eu dei uma olhada rápida aqui e não deu para analisar o laudo no detalhe, mas aproveitando que o doutor Faisal não trouxe o voto hoje, eu vou dar uma olhada no laudo com detalhe, mas parabéns pela análise, doutor Faisal, parabéns pela sua defesa, doutora Ana Carolina. Mas acredito que a indústria bélica é um mercado muito específico e não são, mesmo olhando as notas fiscais aqui, não é possível ao homem médio identificar do que se tratam aquelas mercadorias transacionadas ali. Então, acredito que seja realmente uma situação delicada que o laudo vai ser... Não se compra em qualquer lugar, né, doutor Daniel? Importante. Como, doutor Faisal? Não se compra em qualquer lugar. Não se compra em qualquer lugar e tampouco lendo a nota fiscal a gente entende do que se trata. Então, acredito que seja algo que mesmo o colega lá na ponta é uma autuação algo formal, como disse o doutor Tiago. O fornecedor emitiu o documento fiscal com a NCM X, acolhe-se que aquilo é real. Agora, essa análise do laudo, particularmente não acredito que tenhamos qualquer impedimento de validar o laudo, apesar de ter sido produzido pela própria empresa, né? Não acho que isso seja um impedimento, porém, há que se considerar a situação da empresa não ter pedido para que fosse alterado a NCM no emitente por um período longo de tempo. O procedimento correto não seria ela simplesmente acreditar-se como entendeu correto. Então, é uma matéria delicada para ser analisada, mesmo com muitos detalhes. Eu vou aproveitar e fazer uma vista informal dos autos também, doutor Faisal, se o senhor me permite, para a gente tentar já trazer um outro voto aqui na sessão, uma análise mais completa, porque é uma matéria muito delicada, realmente. Sim. Obrigada e parabéns, viu? Muito delicado. A doutora Ana Carolina levantou a mão? Obrigada, doutor. Eu queria só complementar esse ponto da documentação que a doutora Daniela suscitou, que é o seguinte: os dois documentos que foram acostados pela empresa, eles têm que ser analisados de forma conjunta, tá? Porque o parecer técnico, ele é um pouco mais genérico para falar que a empresa subcontrata, que esses equipamentos, eles são produzidos de forma customizada. E o segundo documento são os próprios desenhos projetados pela empresa. Nesses desenhos projetados pela empresa, a gente consegue fazer ali uma vinculação por item, o item do desenho, o item que está na nota fiscal. Eles indicam exatamente onde é integrado esse equipamento, no equipamento que é produzido e fornecido pela empresa. Então, é uma análise conjunta desses dois documentos que permite ali uma aferição mais ampla, tanto da aquisição quanto da aplicação desses equipamentos no processo produtivo da empresa. Tudo bem. E essas mercadorias, elas são mercadorias produzidas por encomenda, doutora? São mercadorias específicas para aquele uso? Ou são mercadorias que existem no mercado bélico? E desculpa fazer essas perguntas, mas é porque realmente é uma matéria peculiar, assim. São muito específico. Que, embora não sejam do meu conhecimento, eles existem no mercado bélico e são adquiridos daquele que tiver o menor preço, ou melhor relação custo-benefício, essas coisas, ou são mercadorias feitas por encomenda, como na indústria de aviação, por exemplo? Doutora Daniela, são mercadorias feitas por encomenda. A própria Vibras faz o desenho e o projeto desses equipamentos. Ela entrega os desenhos com as especificações que ela quer para o seu fornecedor, e o fornecedor faz daquela forma, totalmente customizada, e o equipamento ele só pode ser utilizado para aquele fim, como desenhado pela Vibras. Tá bom. Obrigada pelo esclarecimento. Inclusive, deve ser bem regulado acho que até pelo Exército, imagino eu, né?
porque isso certamente envolve uma questão de segurança e tudo mais. Só uma última pergunta, doutor. Doutora Ana, que mercadorias que a Vibraz produz? Mísseis, foguetes, é isso? Olha, a Vibraz, ela produz N mercadorias, todas destinadas ao setor bélico, mas nesse caso específico, os equipamentos foram utilizados na produção de mísseis e foguetes. Tá. E foguetes que a senhora fala, desculpa, é uma arma também, é um explosivo, não é o foguete que vai para o espaço. É o Isso, foguete. É o foguete míssil, são os arma. foguetes explosivos. Tem tem uns desenhos lá no processo, doutor Tiago, Tá. e são mísseis mesmo. Tá. É que numa subclassificação muito específica da empresa, ela chama de mísseis e foguetes. Mas para o conhecimento do homem médio, é tudo foguete, o que a gente vê lá no Jornal Nacional, Estados Unidos lançando. Tá, certo, entendi. Obrigado, doutora. Imagina. Perfeito, então. Obrigado, doutora Ana Carolina, pelos esclarecimentos, pela participação. Doutor Faisal, prefere que devolva para o agendamento da pauta ou para o relator? Para o relator, por favor, doutor Samuel. Perfeito. Então, o processo será devolvido para o relator, doutora Ana Carolina, e aí volta para uma próxima sessão. Então, assim, estou devolvendo o processo relativo ao AIN 411-1078, a Vibraz Indústria Espacial S.A., e assim encerro o julgamento. Perfeito? Se quiser continuar com a gente, doutora Ana Carolina, fica à vontade. Obrigada, doutor Samuel. Eu peço licença para me retirar, mas eu desejo uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e até a próxima. Para a senhora também. Obrigado. Bom final de semana, doutor. Obrigado. Avançando para a pauta, não temos mais sustentação oral, e pela ordem dos processos, temos um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon. Eu pedi vista, foi um processo pautado a semana passada, e é o AIN 401-6616, cujo autuado é XT Internacional Limitada. Eu já vou disponibilizar meu voto. Não farei a leitura, porque eu já tinha antecipado o meu entendimento. Farei um resumo bem rápido. Só um minuto, por favor. Já disponibilizei meu voto. Então, a minha vista tinha como objetivo manifestar sobre os itens 1 a 6, porque tratam de glosa de crédito indevido do imposto no contexto da chamada guerra fiscal. Então, é exatamente o posicionamento que eu sempre adotei desde o início dos processos envolvendo esse tipo de acusação. Faço um destaque aqui inicial importante, que foi até o ponto que foi levantado na sessão anterior, que no presente processo a gente está falando de operações de compra e venda e não de transferência. E faço esse esclarecimento porque a matéria tratada no presente caso não se encontra uniformizada por este tribunal, diferentemente das acusações envolvendo as operações de transferência. São objeto da súmula 11 de 2018, onde este tribunal reconheceu a procedência da glosa dos créditos. Então, assim, embora eu sei que tem um entendimento da Câmara Superior de reconhecer a glosa também nos casos de venda e compra, mas como não está ainda objeto de súmula, não está pacificada formalmente, eu assim me manifestei e aí estou votando de forma contrária ao Dr. Ramon, por entender que a glosa ela não pode ser aplicada nos casos em que o Poder Judiciário ainda não afastou a norma e concedeu aquele incentivo fiscal nos estados de origem. E um argumento
complementar, que eu também já tinha dito na sessão, é que se a gente olhar sob a ótica da Lei Complementar 24 de 75, lá, ela já diz que a sanção nesses casos será a própria glosa. Então, caso meu posicionamento de mérito para afastar as glosas não seja acolhido, eu entendo no mínimo que a gente deveria, né? A gente não, mas é o meu posicionamento de que nestes casos não deveria haver aplicação de multas, já que a sanção nestes casos é a própria glosa dos créditos. Isso com base na Lei Complementar 24 de 75. Eu não quis me estender aqui fazendo a leitura do voto, o voto é um pouco extenso, mas, em resumo, o motivo principal é que, como as normas editadas, e aqui a gente está falando de 3 estados remetentes, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. Então, como não há notícias de que esses benefícios, as normas que concederam esses benefícios nos estados de origem, foram retiradas do ordenamento pelo Poder Judiciário, eu entendo que o fisco de São Paulo não tem competência para simplesmente desconsiderar a aplicação daquela lei e glosar a parcela dos créditos que não foi recolhida nos estados de origem. Em resumo, é isso. Trago aqui jurisprudência, trago alguns precedentes legais, mas, em resumo, esse é o meu posicionamento. Então, no mais, acompanho o Dr. Ramon. São várias acusações, mas me manifestei tão somente, então, em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os itens que tratam de glosa de créditos de ICMS decorrente de operações amparadas por benefícios não validados pelo CONFAS. Então, portanto, conheço dos recursos de ofício e ordinário e dou-lhes parcial provimento, para o fim de cancelar as acusações formuladas nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No mais, acompanho o voto proferido pelo ilustre juiz relator. É como voto. Doutor Samuel, parabéns pelo voto, e o doutor Ramon também já tinha acompanhado, né, o voto, parabéns lá pelo voto, pela análise. Essas normas, esses benefícios especificamente, não foram considerados inconstitucionais pelo Supremo? Eu achava que pelo menos um deles não, sim, mas... Se eu puder esclarecer, doutor Faisal? Por favor. Claro. São 3 questões que eu vou abrir uma divergência com o voto do doutor Samuel. A primeira é com relação ao mérito, né, na medida em que a territorialidade da lei do remetente se limita àquele estado, né? E o estado de São Paulo tem norma vigente e eficaz para glosar crédito espúrio. Com relação aos itens 1, 2, 4 e 1.5, que foram os únicos em que eu dei provimento ao recurso de ofício, embora houvesse uma ADI questionando esse benefício no Supremo, essa ADI foi julgada prejudicada porque o próprio Estado denunciou o benefício pelos termos da Lei Complementar 160, então, retirando aquelas normas que fundamentaram o destaque naquele momento, substituindo-as por uma eventual novo benefício nos termos da Lei Complementar 160. Então, o próprio Estado reconheceu a invalidade daquelas normas naquelas ocasiões, especificamente e essa é a distinção em relação ao que o Dr. Samuel defende nesse voto de vista. O terceiro ponto, Dr. Samuel, é que, na verdade, o recurso ordinário ele não tem como objeto os itens 1 a 1.6, porque eles foram cancelados pelo julgador de primeira instância. Então, eu não sei se eu ouvi bem, mas acho que o recurso ordinário que foi dado para parcial provimento. Acho que, na verdade, deveria ser negado provimento ao recurso de ofício. Então, esse é o terceiro ponto. Então, são essas divergências. Primeiro, que o Estado de São Paulo tem norma vigente, igualmente ao Estado de destino. A norma do Estado de destino nos benefícios que eu restabeleci por meio do recurso de ofício foi denunciado pelo próprio Estado perante o Supremo Tribunal Federal, na medida em que até a própria ADI perdeu o objeto. Há parecer da Procuradoria da República nessa ADI reconhecendo o benefício. Tem pareceres do professor Paulo de Barros, do professor Jasson Maior Borges. Eu não os referenciei no voto porque não os encontrei publicados, então não teria como referenciá-los, mas também reconhecendo esse benefício.
eu acho que eu expliquei toda a sistemática do benefício na época, é bastante engenhoso. E também com relação, acho que o senhor vai precisar mudar, talvez, a conclusão do voto, na medida em que esses itens são objeto do recurso de ofício e não do recurso ordinário. De ofício, embora de argumentos distintos, né? Sim. Obrigado, doutor Ramon, bem apontado. Eu fiquei na questão do recurso ordinário, preso ao recurso ordinário, porque como o julgador de primeira instância utilizou outro fundamento diferente do meu, por isso que eu fiquei e mencionei o recurso ordinário, mas o senhor tem razão. Então em adição, os 3 precedentes que eu trouxe, como das câmaras ordinárias, são nesse mesmo sentido, e aí o próprio doutor Samuel já reconhece que o tribunal tem um posicionamento da possibilidade de glosa independente da declaração de inconstitucionalidade. Doutor Ramon, doutora Daniela, doutor Samuel caiu aqui, é isso? Admiti ele de volta. Eu tenho uma outra dúvida. São Paulo e Espírito Santo tinham firmado, uns anos atrás, um acordo referente a essa questão de guerra fiscal, né? Esse período da autuação está englobado ou está abarcado naquele acordo feito entre São Paulo e Espírito Santo? São Paulo teria supostamente admitido essas operações durante aquele período? Como é que ficou? Aparentemente, em 94, houve uma divergência, não sei o contexto em que se deu, mas há uma norma vigente e eficaz nos termos do artigo 100 do CTN, que é uma portaria, CAT, que declara a impossibilidade de reconhecimento de crédito especificamente em relação a esses benefícios do Espírito Santo, desse programa Fundap especificamente. Ali ele coloca até determinadas alíquotas em que poderia ser reconhecido, e o limite em que até poderia ser reconhecido, mas essa portaria não foi revogada, ela continua em vigor. Ela não compôs a acusação, deixar claro. Ela não fez parte da acusação, não foi ela quem fundamentou a acusação, até porque o fiscal ele está glosando 90% dos créditos e não o percentual que está nessa portaria. Os 90%... Ele reconhece apenas 1%, né, doutor? Exatamente, ele reconhece 1%. Da alíquota de 12, né? Isso, exato. 11 ele considera que foi incentivado. Por causa daquela questão do financiamento com possibilidade de aquisição posterior, com desconto de 90%. Mas e se o contribuinte não faz essa aquisição depois? Eu sei que 90% devem ter feito, ou mais do que 90% devem ter feito isso. Mas se ele não faz, ele pagou o crédito normal. Se ele não faz, ele tem 5 anos de carência para começar a pagar, 25 anos para pagar com juros de 1% ao ano. Eu acredito que a gente não pode achar que a gente é bobo, né? Eu acho que isso aí é para não pagar. Para mim fica bastante claro. E ele foi intimado para apresentar informações a respeito, e ele apresentou exclusivamente aquela declaração do remetente que de fato havia pago o ICMS, como a gente debateu aqui. O ICMS é pago. Acontece que depois disso ele é financiado em 90% do valor, tem até 90%. Então, na verdade, ele é financiado em 100% com a possibilidade de quitação em 90%. Né? Eu gostaria de voltar só um ponto para esclarecer o doutor Faisal. Ele perguntou se foi objeto de algum acordo, né, específico, protocolo relacionado aos estados. Esse caso não. O protocolo que a gente tem lá em 2011, 12, é aquele específico das importações. Esse aqui é venda e compra normal, uma operação interestadual de um contribuinte capixaba, por exemplo, que está vendendo por um destinatário paulista. Não é transferência, né? Não se discute a questão da importação. Entendi. Não é que foi importação por lá, que veio depois transferido para São Paulo. Apesar do Fundap ser um programa de incentivo à importação. Ele é formulado justamente com esse objetivo. Mas essa não é essa discussão. Não se discute aqui a questão da importação. Na época, discutia-se muito a diferença entre... Logo quando foi celebrado o convênio da guerra fiscal, que
para adequar esses créditos de importação, discutia-se muito a questão dos benefícios fiscais e de quando eram benefícios financeiros. Até teve um IBET que teve muitos artigos sobre o tema na época, né, no Congresso do IBET, porque justamente os benefícios fiscais, os estados conseguiam ainda fazer acordos e ajustar, mas quando era benefício financeiro, como é esse o caso, é um benefício financeiro, o contribuinte paga e recebe de volta. Esses casos, não foi possível se estabelecer convênios, justamente porque é muito próprio. Esses são aqueles benefícios, né, que se falava muito à época, que eram benefícios escondidos, benefícios de difícil mensuração, e aí eles não eram contemplados nos acordos, justamente porque eram financeiros e não fiscais. Mas aí é interessante que foi objeto da Lei Complementar 160, todos eles, né? E é curioso... Isso no momento posterior, aí foi quando iniciou essa discussão. E o interessante é que, nesse caso, o contribuinte não faz o pedido de remissão, né? Não faz, mas e aparentemente... não tem como se discutir. É imprescindível que ele fizesse. Por isso que eu nem entrei no mérito. E aparentemente teria direito. Porque, e também ou não, porque como ele não fez o pedido, eu suponho que ele não tivesse o direito. Ele tinha advogado, ele mas foi... Mas é interessante, doutor... Mas o que é interessante é que, com a Lei Complementar 160 e o Convênio 190, a gente tem que esses benefícios foram legitimados, né? Eles foram constitucionalizados, convalidados, de alguma forma. Foram. Então, porém, depende de um pedido. Não foi feito. Na verdade, sim, eles foram julgados incorretos, com a possibilidade de renovação, desde que o Estado comprove... renovação não, vamos falar nem renovação, de reinstituição, desde que o Estado comprove os requisitos lá. E, aparentemente, até pela questão da ADI, que perdeu o objeto, o Estado do Espírito Santo cumpriu em relação à Fundap esse benefício. Santa Catarina também, Mato Grosso do Sul também. Eu não sei especificamente nesse caso aqui, mas eu tenho notícias de que... Nesse caso não tem informação. Mas daí não tem... Eu acredito que se ele cumprisse os requisitos, o contribuinte teria apresentado o pedido, entendeu? É o que acaba me... O doutor Samuel caiu de novo, acho. Está online, mas está sem a câmera. Tá aí. E não há dúvida nesta operação específica, doutor Ramon, doutor Samuel, sobre a compra e venda em si, né? Não é que ela está indicada como simulação, fraude, não. A operação de compra e venda ocorreu efetivamente. Não tem essa informação nos autos. Acredito que foi uma operação regular. Entendi. Tá bom. O fiscal não questiona, não tem dúvidas, não tem questionamento. Entendi. A Trading fez a importação lá, através do Fundap, e vendeu para uma empresa aqui em São Paulo. Aqui é tese, e eu acho que vai prevalecer, por óbvio, o posicionamento da superior, que é no sentido de aplicar o mesmo procedimento das operações de transferência que já foram simuladas, que é a súmula 11 de 2017, julgando procedente a glosa dos créditos por violação, né, o fato dos incentivos fiscais não terem a chancela do compasso, violação expressa da 74 de 24 de 73. É assim que a superior vai decidir. Entendido. E a questão do Poder Judiciário sobre esses benefícios do Fundap, em princípio, não foram cancelados, eles estão em tese valendo. Não. Vamos lá. Quando o Estado denuncia pela lei complementar, quando ele denuncia o benefício, ele reconhece a invalidade do benefício. Mas se ele cumprir os requisitos que a lei complementar estabelece, ele pode reinstituir. E aí, sobre uma outra norma, a norma exclusivamente da Fundap, que é a norma da Fundap, ela foi reconhecida pelo próprio Estado como inconstitucional nos termos da lei complementar 120, da lei complementar 24. Essa divergência que eu abro com o voto do Dr. Samuel, com relação da impossibilidade de glosar independente do judiciário. De fato, não houve intervenção do judiciário, porque houve uma lei complementar regulamentando essa questão, e tanto que o objeto da ADI foi julgado... qual que foi o fundamento do judiciário? Perda de objeto porque a lei tem que estar vigente.
O ADI só ataca lei vigente. Uhum. Na medida em que o Estado do Espírito Santo denunciou, ela perde a vigência. Então, no caso, nós estamos tratando de normas não vigentes mais, independente de ter sido pelo judiciário ou por uma lei complementar posterior, que é ali que considerou esse benefício indevido. Né? Então, essa é a distinção. Mas a época com relação das operações ela era vigente. Mas Sim, retroativamente foram reconhecidos como indevidos. Foi exatamente o que a lei complementar fala. Entendi. Essa é a Difícil, única. difícil. O posicionamento do Samuel, eu entendo todo o raciocínio. Agora, ele tem uma distinção nesse caso. Nós estamos falando de normas não mais vigentes, independente de ter sido judiciário ou não. O doutor Samuel vai Dos pelo três lado. benefícios, Não, do Fundap. doutor Ramon. Do Fundap. Dos outros dois. Só do Fundap? Os outros dois eu mantive a decisão, porque eu entendi que de fato não havia prova de que o remetente utilizou. Pela prova, né? Exato, aí foi pela prova e não pelo benefício, até porque não tem prova de que foi denunciado, não há os mesmos elementos materiais que tem no relação ao Fundap. Foi questão de prova mesmo, eu concordei com o julgador, porque, embora, como eu disse, principalmente o benefício do Mato Grosso seja um benefício bastante permissivo, não há qualquer elemento nas notas fiscais, nas operações, um relatório, alguma publicação, que a gente sabe que é difícil de conseguir mesmo. A própria fiscalização, quando a gente tem a oportunidade de conversar, alguns cursos, fala, tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Eles comentam com a gente, vocês receberam o ofício do secretário? Recebemos, tem um armário aqui só de ofício do secretário da Fazenda de São Paulo. E eles não respondem, eles não falam exatamente porque é uma guerra fiscal. Lógico. Mas então, a prova é difícil. Acontece que, nesses casos, de fato, não tem nem indício de prova, a não ser a publicação da lei que foi juntada, que dá a entender, dá uma possibilidade de eles se enquadrarem ali nesse benefício. Mas não há, como há no caso da Fundap, que vem expressamente no texto do documento fiscal de que usou o benefício Fundap, tem uma relação de que a empresa faz parte, um ranking de que a empresa ali faz parte do benefício do Fundap, é diferente. Então, por isso que eu mantive a decisão de primeira instância nesses dois casos, do Mato Grosso e do Santa Catarina. Eu queria só colocar mais um ponto, só para também reflexão, porque parece tem argumentos fortes, acho que para os dois lados. Na época dos fatos, quer dizer, o Fundap era um benefício que estava em vigor lá no Estado do Espírito Santo. O contribuinte de São Paulo adquiriu mesmo uma mercadoria por compra e venda de uma trade lá do Espírito Santo, pagou a operação normal, deve ter tido talvez algum desconto ou algum benefício econômico que a gente não sabe, né, que deve ter sido tratado entre as partes, eventualmente. Certo. Mas a operação, na época, eu negociei com o meu fornecedor, adquiri a mercadoria e fiz crédito do imposto destacado na nota. Basicamente, foi isso que aconteceu à época. É isso aí. Exatamente isso. Acontece que a Constituição fala em imposto cobrado. E, no caso, lá não foi cobrado. Né? Ele ou foi cobrado, depois restituído, enfim. Isso não se discute. O benefício foi reconhecido, inclusive, pelo próprio Estado. Ele denunciou... Não, eu estou dizendo o papel do contribuinte paulista. Do paulista. Caso, né? O contribuinte paulista, aí, no caso, ele tem a obrigação de verificar, olha, essa é uma empresa fundapiana e eu, então, estou correndo o risco aqui de um crédito ser glosado, sendo que, no momento, não havia nenhum tipo de decisão do Supremo dizendo que não podia. Basicamente, é nesse aspecto que eu estou levantando esse outro argumento. Exatamente a divergência minha com o Dr. Samuel, na medida que também há um artigo da nossa lei paulista que permite a glosa quando o benefício... E, em adesão a esse artigo, uma portaria lá de 94... Mesmo sem prova de que o contribuinte paulista conluio, por exemplo. Ou tinha ciência do benefício do lado de lá, há uma presunção de que ele sabia. Eu acho que mais que uma presunção, uma disposição legal, porque no caso do remetente, estava na nota. E então, independe, assim, talvez de uma comprovação de um dolo, mesmo que eventual, né? Eu acho que nesse caso tem a legislação que a legislação foi posta à prova quando você recebe um documento fiscal com a informação de que a empresa utilizou-se de um benefício fiscal. Acho que no mínimo, deveria se consultar quais eram os benefícios, apesar de que, como nós já dissemos, o Fundap é de 1970, todo mundo conhece. Era o mais conhecido. Ainda mais no ramo em que provavelmente muito mais do que a gente
porque atua no ramo em que a contribuinte paulista adquiria mercadorias. Mas é uma discussão, doutor Faisal, que a época era muito aquecida, né? Assim, você tinha o auge da guerra fiscal, as empresas remetentes aplicando esses incentivos que eram discutíveis, todo mundo sabia, sem amparo ao CONFAS, não era por unanimidade aprovado, era aprovado de forma unilateral, concedida pelo Estado lá de origem, mas vinha a discussão se São Paulo poderia glosar ou não, né? Sendo que a legislação lá, à época, estava vigente, o contribuinte aplicava, tem a questão da autonomia dos estabelecimentos, que o destinatário não tem como saber, pode perguntar, mas não tem como efetivamente saber do benefício aplicado. Então, você tem todo um contexto relacionado à discussão, mas tudo para na questão do se pode ou não São Paulo glosar, sendo que o remetente aplicou um benefício concedido por Leila. Essa é a discussão. Ok. Tá bem. Eu entendo os argumentos. Eu vou acompanhar o doutor Samuel, porque eu quero ver como é que a especial vai decidir isso. Como é que a superior, desculpa, vai decidir essa questão. Até porque hoje em dia não existe súmula sobre esse ponto específico, né, doutor Samuel? Já foi até comentado, né, doutora Daniela? Acho que a senhora deve saber. Já foi várias vezes comentado uma possibilidade de sessão ou monotemática sobre esse tema ou a questão da súmula, mas depois parou. Acho que como os processos foram se resolvendo e hoje a gente não tem mais muita recorrência, não se fala mais, né? Entendi. Com a questão do reconhecimento dos créditos, os créditos não há mais julgamento. Os contribuintes entram com os pedidos, vão sendo deferidos na DIGES, não há muita necessidade de julgamento mais. Talvez ao final desse processo de reconhecimento dos créditos, quando aqueles processos que não tiverem os créditos reconhecidos, precisarão ser julgados. Mas nesse momento, tem que esperar o procedimento de reconhecimento. Então, não tem tido esses julgamentos. Não tem acontecido. Por isso que, acho que por isso até que o contribuinte tem direito a ter o processo, a tramitar o processo de reconhecimento de crédito antes do julgamento. Então, obrigatoriamente, esses processos estão parados. Perfeito. Bom, então posso encerrar debates, verificar quórum. Doutor Ramon, então, eu fiz aquele alteração, é só em relação ao recurso de ofício, tá? Doutora Daniela. Falta confirmação. Essa decisão corre risco de ser anulada, porque ela está partindo de premissa equivocada. Eu vou insistir, doutor Samuel, desculpa, mas é diferente do seu voto. A norma não estava vigente, independente de ter sido judiciário ou a própria lei complementar posterior. A gente está... Mas aí eu volto à pergunta, em relação aos 3 benefícios. Quais 3 benefícios? É que a gente está falando de 3 remetentes. Mas nós concordamos no... Sim, todos são da Fundap. Nós concordamos em relação aos itens 1.3 e 1.5, ou 1.3 e 1.5, que foi derrubado. 1, 2, 4, 1, 2, 1, 3 e 1, 6, nós concordamos. 1, 2, 1, 4 e 1, 5, que é a divergência... Todos são Fundap. Todos são Fundap. E aí tem um item que é 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, obrigado. 5. Obrigado. Então porque a sua premissa é de que a norma era vigente e só a Constituição poderia. A norma era vigente. Exato, e não era. O próprio Estado denunciou, a prova nos autos de denúncia do benefício. Eu acho que o ponto é que foi denunciado posteriormente, não é isso, doutor? Mas retroativamente, aí pro contribuinte não se prejudicar, ele faz o pedido de remissão. Não há pedido de remissão. Essa é a questão. Aparentemente, a prima facie, ele teria direito, como a doutora Daniela falou, mas não fez.
Porque, mas você reconhece depois, e como é que ficou os créditos que eu tomei lá atrás? Você pede a remissão dos créditos e você foi autuado, mas não há o pedido nesse caso aqui. Tá? E eu até coloquei, falando, não há pedido de remissão de crédito, embora fosse denunciado o Centro Complementar SNC7. Essa denúncia foi feita quando? Foi feita entre 2015 e 2019. Porque a Lei Complementar de 2017, né? É, 2017. Aí depois veio o convênio, 190. Se eu não me engano, a decisão da STF é de 2019, que julgou prejudicado a ADI justamente por esse argumento. A ADI pressupõe norma vigente. E as normas que foram denunciadas perderam a vigência retroativamente pela Lei Complementar. Mas o auto é de 2013. 2013, exatamente, 2013. Mas sobre as mesmas normas. Só um segundo. Eu estou fazendo aqui Então, eu vou retirar Espírito Santo e vou deixar Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E aí o recurso de ofício é parcialmente provido no mesmo sentido do que eu... Do seu. Aliás, isso. E aí a gente está falando dos itens... Eu quero deixar bem claro que não é uma discordância quanto ao seu posicionamento, é uma distinção com relação ao que o doutor está julgando, porque eu não quero te convencer do contrário, só estou querendo apontar que há uma distinção importante nesse caso. Claro. Eu só peço ajuda com relação aos itens que eram do Espírito Santo. Então, Thiago, 1, 2, 4, 5? 1, 2, 4 e 5. Então fica 3 e 6, não é isso? 3 e 6. E aí, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, não é isso? Isso. 13 Lagoas e... Santa Catarina, eu não lembro a cidade. Aí eu só acho que a gente diverge do fundamento, né, doutor Ramon? Sim. Quanto a isso... Você vai pela falta de prova e eu vou pela questão da impossibilidade andragosa. Sim. Você também vai pelo cancelamento do 3 e 6, perfeito? Perfeito. E também negando com relação aos demais itens que parcialmente foram Perfeito. derrubados. Eu só concordei com o recurso de ofício nesses itens do Fundap, foram os únicos itens que eu restabeleci. Os outros, eu neguei, o ordinário eu neguei provimento porque tratava só de outras questões adjacentes, que não eram especificamente no mérito, até porque ele tinha ganhado o mérito primeiro. Então, estou fazendo esse ajuste, tirando tudo do Espírito Santo, deixando itens 3 e 6, e só Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e fazendo a distinção de que a minha divergência em relação ao posicionamento do Dr. Ramon divide do seu voto no que diz respeito aos fundamentos adotados para fim de cancelamento dos referidos itens. Porque a gente não tem informação se eles foram denunciados também. Exato. Tá. Sendo assim, voto pelo cancelamento das acusações de creditamento indevido, itens 3 e 6. Que foram lançadas. Perfeito. Samuel, só uma questão. O senhor está não provendo o recurso de ofício em relação ao 3 e 6, é isso, né? Perfeito. Beleza. Mas aí eu tenho que julgar ele como um todo, né? Então, dou-lhe parcial provimento
para o fim de cancelar as acusações formuladas nos itens 3 e 6, certo? E manter, restabelecer... nos termos do voto do Dr. Ramon, né? Tá. Ele restabelece Fundap. Esse é o ponto. Isso, tá certo, tá certo. Mas eu acho que eu vou me manifestar tão somente nos itens 3 e 6, assim, para não ter problema, né? Porque o voto condutor vai ser do Dr. Ramon. Beleza. Não é isso? Porque me manifestando... você vai ter que rever praticamente todo o seu voto, porque como seu fundamento é diferente do meu, pode ser que ele não fique incoerente. Então, talvez seja melhor só se manifestar sobre o 3 e o 6. Eu só me manifesto sobre o 3 e 6. Aplicando sua tese sobre o 3 e o 6. Isso. E no final eu conheço do recurso de ofício e dou-lhe parcial provimento, para o fim de cancelar as acusações formuladas nos itens 3 e 6. No mais, acompanho o voto do Dr. Ramon. Então, é justamente por isso. Então, ele é não provido na parte que eu cancelo 3 e 6, certo? Mas é provido para o restabelecimento do Fundap. Né? Eu acho que eu vou esclarecer aqui. Em adesão, embora seu posicionamento seja pela impossibilidade, porque vai ficar incoerente, embora seu posicionamento seja pela impossibilidade do Estado de destino glosar, há elementos constitucionais e da Lei Complementar 160 que distinguem o caso, enfim, que é toda a discussão que a gente teve aqui. Para não ficar incoerente, porque você está dando provimento sobre o mesmo fundamento para um e negando para outro. Né? Mas aí com a questão que você destaca, né? Você faz esse destaque do Fundap, não faz? Sim, mas aí você estaria me acompanhando nesse ponto, ou não? Sim, sim. Exato. Então, talvez seja importante fazer esse adendo para não contribuir e falar, mas é o mesmo fundamento que foi aplicado para o 3 e o 6, por que não aplica para o meu, né? Então, vou colocar, por outro lado, no mais, acompanho o voto proferido pelos juízes relatores, especialmente quanto às acusações envolvendo Fundap, sob o argumento de que a legislação, neste caso, foi objeto da decisão do Supremo, certo? Foi objeto de lei complementar, foi objeto dos trâmites da Lei Complementar 160. Tá. Foi objeto... Porque a ADI foi julgada, na verdade, prejudicada, não teve decisão de mérito. Ela não teve decisão de mérito, mas o fundamento foi exatamente esse, de que a ADI pressupõe lei vigente e eficaz, e no caso já não prevalecia isso. Que é exatamente o que os estados faziam, eles revogavam o benefício, né? E restituíam para perder o objeto da ADI. Nesse caso, não foi essa má-fé, né, vamos dizer assim, que com todas as aspas que os estados utilizavam, mas em decorrência da lei complementar. Deixei bem claro. Por outro lado, no mais, acompanho o voto proferido pelo ilustre juiz relator, especialmente quanto às acusações envolvendo o Fundap, sob o argumento de que a legislação, neste caso, foi objeto da Lei Complementar 160, o que afasta a aplicação do entendimento exposto anteriormente para os estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Acho que aí fica coerente com esse entendimento.
Então, feito. Achei que ia ser mais simples, né? Então, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, e recurso de ofício também parcialmente provido. Perfeito? Então, encerrando os debates. E verificando o quórum. Todos confirmarem, iniciando votação. Então, todos votaram, a doutora Daniela acompanhando o doutor Ramon e o doutor Faisal acompanhando o meu posicionamento. Então, certamente vai... Isso. Então, questões antecedentes ao conhecimento, não há questão antecedente. Ordinário, conhecido integralmente, parcialmente provido. Recurso de ofício, conhecido integralmente, parcialmente provido. E o voto condutor é o meu voto, né? Gravado. Então, encerrando o julgamento do AIN 40.16616 XT Internacional Limitada. Julgamento encerrado. Vamos para o último processo da pauta, que é o recurso ordinário de relatoria da doutora Daniela, e é o AIN 41.43.689 AUX, Indústria e Comércio de Peças Automotivas Limitada. Não tem presença de patrono, doutora Daniela, pode iniciar então, por favor. Vou disponibilizar o voto, doutor Samuel, para caso os colegas queiram ler, mas eu vou, enquanto eu faço isso, já vou apresentando aqui um resumo da situação. Não é um processo extremamente complexo, porém também não é um daqueles processos que costumamos ver aqui diariamente, né, como rotina. O que acontece nesse caso? O contribuinte, a autuada, o voto está disponível. Então, a autuada, sei lá, não sei, auto de infração número 4, 143, 689. Ela foi autuada por crédito indevido decorrente da escrituração de documentos fiscais de entrada de mercadoria com destaque indevido do imposto. Então, não se trata de autuação de documento inidôneo ou de mercadorias não recebidas. São mercadorias que efetivamente entraram no estabelecimento vindo do fornecedor apontado nos documentos fiscais. Acontece que o fornecedor possuía um regime especial de ofício que determinava o diferimento do imposto incidente nas operações de saída daquele fornecedor. O regime especial foi implantado por tratar-se de devedor contumaz. Então, tem toda uma explicação no próprio relato da apuração, porém, é um regime de ofício relativamente comum que o fisco aplique contra os devedores contumazes, não é? Então, havia esse regime de ofício, o fornecedor estava impedido de destacar crédito do imposto nos documentos fiscais e os adquirentes impedidos, por conseguinte, de
tomar esse crédito e escriturar. Inclusive, havia a obrigação no regime especial de que esta informação constasse dos documentos fiscais, de que os documentos não geravam crédito. Porém, o fornecedor não só deixou de consignar essas informações nos documentos fiscais, como emitiu os documentos fiscais com destaque do imposto. E o adquirente creditou-se. Notificado a apresentar os esclarecimentos pelo fisco sobre comprovação do recolhimento do imposto, o autuado deixou de apresentar as informações e foi autuado com esse auto de infração que ora verificamos. Então, houve pedido de sustentação oral, mas pelo visto o patrono não compareceu, não é? E a defesa, ela vem toda na linha de ausência de prestação jurisdicional, ela traz uma preliminar de ausência de prestação jurisdicional, que entendo que não se aplica ao inconformismo dele, no sentido de que a decisão monocrática foi puramente no mesmo sentido da manifestação fiscal. No entanto, verificamos que não se trata de repetição do próprio texto em si. O julgador monocrático efetivamente analisa os argumentos e acolhe a manifestação fiscal, entendendo, no entanto, ele rebate os argumentos trazidos pelo contribuinte. Então, não verifica, ele rebate e fundamenta, e não verifica a ausência de prestação jurisdicional, porque o julgador simplesmente decidiu em sentido contrário ao pretendido. O recorrente alega ainda que houve, que o recorrente possuiria crédito, saldo credor do imposto, no entanto, e pede que não haveria necessidade de autuação, uma vez que ele possuiria saldo credor do imposto. No entanto, como bem aponta a fiscalização, não há previsão para que seja feita a recomposição da escrita fiscal do contribuinte. A apuração do imposto e o saldo credor são para a apuração e servem de base para o lançamento por homologação. No caso do auto de infração, apontada, identificada a irregularidade, é efetuado um lançamento de ofício, né? E no mérito, também não procede a afirmação de que o crédito seria legítimo porque as operações ocorreram e os documentos fiscais foram emitidos com destaque do imposto. Segundo o seu entendimento, o estorno do crédito violaria o princípio da não cumulatividade. No entanto, aqui não colou esse pedaço do texto, hein? No entanto, eu vou corrigir. No entanto, não há que se falar em não cumulatividade relativa a documentos, a créditos destacados não previstos na legislação. Também não procede a alegação de que as informações fiscais deveriam ser prestadas ao contribuinte por meio do DEC. O DEC é a principal ferramenta entre a fiscalização e os contribuintes para a realização para a comunicação de assuntos de interesse exclusivo do titular de cada domicílio eletrônico. No caso da imposição de regime especial de ofício, a publicação é realizada por meio do Diário Oficial, por cuidar-se de informação de interesse geral, e diante da publicação regular dos atos, não há que se alegar o seu desconhecimento. Quanto à alegada, aí ele vem com aqueles argumentos finais, que acredito que são de consenso na Câmara, né, sobre a confiscatoriedade da multa, pede também que seja reduzido os juros à taxa Selic, no entanto, não é de ser aplicado, já que tanto a infração quanto a autuação aconteceram após 2018, e a partir de novembro de 2018 já se limitavam os juros à Selic, no termo da legislação atualizada, pede a aplicação da redução ou cancelamento da multa com base no 527A, que também não é de ser acolhida, por tratar-se de autuação com exigência de imposto. Senhores, então mantenho integralmente a acusação nos termos do voto apresentado. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Mas, muito resumidamente, é do que se trata. Há um regime de ofício que não foi cumprido pelo fornecedor, e o autuado aqui tomou os créditos, creditou-se desse imposto indevidamente destacado. Perfeito, doutora Daniela. Vou efetuar a correção aqui, teve um pedacinho que não ficou, que não entrou o final do parágrafo. Entendi. Parabenizo pelo voto, está bem clara, né, a questão. Sim, né, a defesa também é muito sucinta. Eu estou justamente correndo os olhos Daniela, aqui. Desculpa, não, achei que o doutor Ramos Samuel tinha terminado aqui. Não, pode falar, um pouquinho aqui.
Não, Meu o sinal doutor tá Samuel horrível picota hoje, um não sei pouquinho por quê. aqui. Desculpa. Não, doutora ir. Daniela, parabéns pelo voto. Só uma dúvida. Quando tem esse regime Ex-ofício. ex officio, né? O fornecedor ele não pode destacar, ok, porque ele é devedor contumaz, né? Então não sai com destaque. Mas o adquirente da mercadoria, ele tem como saber, via sistema, que existe esse regime? Não. Tem como saber. Tem. Ele tem como saber, existem várias formas dele tomar. Bom, primeiro, a publicação no Diário Oficial, que é relativamente simples de se encontrar, basta procurar o nome do fornecedor Tem até ou nos autos, né? no Google, que você encontra a publicação do regime oficial de ofício, não é tão complicado. No entanto, ainda assim. Hã? Imprensaoficial.com.br. Ainda ele pode procurar especificamente, mas não é tão complexo. Se você procurar no Google, aparece. Não, é. Você pode, mas quando se procura a situação fiscal do contribuinte, também Vai é consultar. possível. Isso, quando você consulta, ele não está no regime normal de apuração do imposto. Tá. Tem lá uma observaçãozinha. Tanto e, doutor Faisal, é do interesse do próprio contribuinte informar, entendeu? Justamente para não ter maiores problemas. Não, é a obrigação do próprio, faz parte daquele que está querendo entender se o adquirente teria como saber, né? Não, é adquirente. Tem várias formas de se identificar. Consultando o CADESP, consultando o próprio Google ou a imprensa oficial, e há ainda uma obrigação de que o documento fiscal seja emitido com a informação de que há esse regime especial. É que, no caso, o fornecedor... Eles não informaram, que no caso ele não informou não constava essa informação. A minha Então, questão ele ainda eu tinha outras fontes a hora que eu entro lá para consultar a situação do contribuinte, aparece que tem um regime de lá para ele. Aparece que ele não está no regime regular de apuração. Tá, não, tudo bem. Porque aí a publicação diário oficial, tudo, eu não sei quantos fornecedores ou quantos clientes essa empresa trabalha. Às vezes o volume é muito grande e eles não consultam o diário oficial, eles consultam o cadastro, né? O cadastro, sim. Mas o que eu quis dizer, doutor Faisal, é que assim, quando vem esse regime de ofício, é um evento marcante para a empresa. Né? Assim, não é que ela foi pega de surpresa e ela soube ontem à noite, né? Então, ela já sabe que isso será aplicado para ela, então ela já se prepara e já vai, inclusive, informando as partes relacionadas, entendeu? Quem são os fornecedores. Não, eu entendi. Eu estou me colocando aqui na posição do adquirente da mercadoria. O contribuinte que tem esse regime, mas no caso aí, ele nem avisou, nem destacou, nem colocou informação na nota. Vemos que era um fornecedor de má fé. Sim, né? Muito claramente. Sem dúvida. Fornecedor. O fornecedor está claro. Devedor contumaz, que recebe esse regime de ofício, não informa na nota e destaca o imposto. Exato. No entanto, a posição do adquirente ainda assim não é de ser defendida, porque existem diversas formas dele tomar ciência da existência desse regime ex officio aplicado contra o seu fornecedor. Entendi. E a principal é consultar o cadastro na época da operação. Tem, mês a mês, no entanto, é muito comum que não seja feito apenas após a autuação. Entendi. Mas até por isso, acho que isso justifica até o fato do fisco não lavrar contra o remetente, né? Mas sim aqui contra o tomador do crédito. Não contra quem destacou. Porque quando o fisco já tira dele a obrigação, é porque ele já não paga. O fisco não vai cobrar o remetente porque sabe que ele não vai pagar. Não paga, tira dele a obrigação, desloca para o adquirente. O adquirente, se ele opta por negociar, por adquirir mercadorias de um fornecedor com este tipo de questão, ele tem que arcar com esse ônus. Faz parte do procedimento aí. Entendi. Também. Então, vou encerrar. Isso não é algo complicado, porque a defesa foi bem simplória. No entanto, uma vez que não é algo que vemos diariamente, acaba se tornando... A doutora Daniela precisa registrar. É que eu estava fazendo uma pequena correção. Registrei o voto, doutor Samuel.
Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. E iniciando votação. Todos votaram, acompanhando a doutora Daniela, relatora do processo. Então, a partir deste momento, encerrando votação e julgamento do AIN, caiu. Voltou. O doutor Samuel está picotando, né? Imagine. Não sei o que aconteceu hoje, viu? Então, encerrando o julgamento do AIN 4143-689, Auxo Indústria e Comércio de Peças Automotivas Limitada. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 17 de março de 2023. E peço ao senhor Oswaldo, por favor, que encerre a gravação.